Saudações, terráqueos. Eu sou Tai Son, embaixador interestelar da Confederação de Ética Galáctica, habitante do planeta Virgile, sistema estelar de Kolob, 47 parsecs à frente da vossa última esperança. Fui designado para observar planetas com grande potencial e péssima execução. Naturalmente, vim parar aqui. Brasil, linda colônia verde-azul, hoje degradada pela mais corrosiva das forças do universo, a corrupção institucionalizada. Desde que vossos militares derrubaram um imperador para instalar uma república que jamais se republicou, os líderes da vossa federação, ou como vocês dizem, governos, têm se sucedido num verdadeiro festival de escândalos, negociatas, rachadinhas, desvios, pacotes, cuecões e propinas. Da aurora da República com o Marechal Deodoro, que se enfadou do poder como quem se entedia de um jantar prolongado, até vossa era contemporânea, em que urnas eletrônicas são mais confiáveis do que os próprios eleitos, eu testemunhei. Golpes disfarçados de revoluções, presidentes que subornam, outros que são subornados, e muitos, que confundem o erário com um buffet de rodízio político. O governo do Marechal Deodoro da Fonseca, 1889 a 1891, primeiro chefe de governo do Brasil republicano, enfrentou inúmeros escândalos, crises políticas e práticas autoritárias que marcaram negativamente seu curto período à frente do país. Abaixo estão listados os principais escândalos e crimes, ou ações antidemocráticas e inconstitucionais, perpetrados ou tolerados por seu governo. 1. Golpe de Estado e imposição do governo provisório, 1889. Embora o movimento republicano já existisse, a proclamação da República foi, de fato, um golpe militar liderado por Deodoro da Fonseca, sem apoio popular significativo. O imperador Dom Pedro II foi deposto sem resistência, mas também sem um plebiscito ou consulta popular. Isso deu origem a uma república imposta pelas armas. 2. Dissolução arbitrária do Congresso Nacional, 1891. Após ser eleito indiretamente presidente pela Assembleia Constituinte em 1891, Deodoro não conseguiu formar uma base sólida de apoio no legislativo. Em novembro de 1891, Deodoro dissolveu o Congresso Nacional por decreto, alegando que o legislativo impedia o progresso nacional. Essa ação foi considerada um ato ditatorial e inconstitucional, uma vez que a nova Constituição de 1891 proibia tal medida. O episódio gerou forte reação dos políticos civis e militares, inclusive do então vice-presidente Floriano Peixoto. 3. Concessões suspeitas e favorecimento de grupos econômicos. Durante seu governo, Deodoro foi acusado de favorecer grupos empresariais estrangeiros, especialmente britânicos, por meio de concessões de serviços públicos, como transporte urbano e iluminação. Um exemplo foi o contrato com a empresa inglesa The Rio de Janeiro City Improvements, que recebeu isenções e monopólios lesivos ao interesse nacional. Essas concessões foram vistas como escândalos de favorecimento e corrupção passiva, embora nem sempre documentadas como crimes penais formais. 4. Enriquecimento ilícito e nepotismo. Há registros históricos que apontam para a utilização de cargos públicos para beneficiar aliados e familiares, prática comum nos primeiros anos da República. Deodoro nomeou amigos pessoais e parentes para cargos importantes, desrespeitando critérios de mérito ou competência. Embora não existam provas formais de enriquecimento pessoal, há fortes indícios de uso político da máquina pública. 5. Perseguição a opositores e censura. O governo de Deodoro foi marcado por uma série de prisões arbitrárias de opositores políticos, especialmente monarquistas e republicanos civis. Também houve censura à imprensa,
e repressão a jornais que criticavam o governo. A ausência de garantias jurídicas e o autoritarismo político colocaram o governo em confronto direto com os ideais liberais republicanos recém-instituídos. 6. Desastre econômico e instabilidade financeira. Durante o governo Deodoro, começou o chamado encilhamento, política econômica liderada pelo ministro da Fazenda Rui Barbosa, que incentivava a emissão desenfreada de papel-moeda e a especulação financeira. O resultado foi uma grave crise inflacionária, bolhas especulativas e falências em massa, com a criação de inúmeras empresas fantasmas apenas para captar recursos. Embora o encilhamento tenha sido conduzido por Rui Barbosa, Deodoro avalizou politicamente o plano, sendo corresponsável pelos prejuízos causados. 7. Renúncia sob ameaça de guerra civil, 1891. Após o golpe contra o Congresso, setores militares e civis se rebelaram. A Marinha ameaçou bombardear o Rio de Janeiro caso Deodoro não renunciasse. Pressionado e isolado, o Marechal renunciou em 23 de novembro de 1891, encerrando seu governo de forma humilhante e instável. Conclusão: o governo do Marechal Deodoro da Fonseca foi marcado por autoritarismo, golpismo institucional, perseguições políticas, escândalos econômicos, ações antidemocráticas. Embora nem todos os episódios sejam formalmente classificados como crimes penais nos moldes atuais, muitos deles feriram gravemente a legalidade, a Constituição recém-promulgada e os princípios republicanos. O breve e conturbado governo de Deodoro deixou um legado de instabilidade, que só começou a ser contornado com a ascensão de Floriano Peixoto, seu sucessor. Se desejar, posso elaborar um quadro comparativo entre os atos autoritários de Deodoro e os de outros presidentes do início da República. Deseja isso? A Federação Galáctica me ordenou que avaliasse se o Brasil é digno de proteção ou se será deixado à própria sorte no caótico cinturão de planetas autossabotados. Eu me pergunto, como um povo tão criativo, tão bonito, tão musical, permite que os mesmos grupos, famílias, partidos e fantasmas do passado se alternem no saque ao futuro? Eu vim observar, relatar e, quem sabe, alertar. Mas o despertar terráqueos, esse deve vir de vocês. E não se enganem. Steven Spielberg vem alertando sobre esse assunto em todos os seus filmes.